Hoje nós vamos falar de uma parábola muito importante na Bíblia. Muitas pessoas não ouviram. Eu mesmo, quando iniciei o Espiritismo, eu nunca tinha ouvido a parábola. Depois que eu comecei a fazer alguns estudos, que eu conheci. É a parábola do juiz iníquo. Jesus estava com os discípulos e ele então começou a conversar com eles e a falar sobre essa parábola. A parábola diz o seguinte: existia em uma determinada cidade um juiz iníquo. O que é iníquo? Ruim, mau, perverso. Ele não tinha piedade de ninguém, ele não acreditava em nada, muito menos em Deus. Então ele não respeitava nada nem ninguém. E nessa mesma cidade tinha uma pobre viúva já idosa, que havia perdido o seu marido recentemente. E na época em que Jesus vivia na terra, uma viúva era uma pobre coitada na terra, porque ninguém a respeitava. A mulher só era respeitada se ela tivesse ao lado uma figura masculina, ou um marido, ou um filho mais velho que cuidasse dela. Ela sozinha, sem filho e sem marido, não era respeitada em hipótese alguma. Então essa viúva, ela precisava de auxílio desse juiz. Então todos os dias ela ia até esse juiz, mesmo sabendo que ele era ruim, mesmo sabendo que ele era perverso e que ele não daria ouvido a uma viúva, uma pobre viúva. Mas ela ia lá e ela falava assim: doutor, eu preciso do seu auxílio, eu preciso que o senhor faça algo contra os meus algozes. Por favor, eu preciso de ajuda. Mas o juiz não queria nem saber, ele a expulsava de lá e não dava a mínima. Mas essa mulher não desistia. Todo santo dia essa mulher estava lá. Essa mulher ia para lá de manhã e lá ela ficava o dia inteiro atrás do juiz. Onde o juiz ia, ela ia atrás. O juiz estava na casa dele, ela ia na casa do juiz, parava na porta e ficava chamando. Ele estava no fórum, ela ia para o fórum e ficava lá. Ela não deixava o juiz em paz. Onde estava o juiz, lá estava a viúva. Chegou uma hora que o juiz ficou tão bravo, mas tão bravo, que essa mulher está sempre atrás dele, que ele resolveu a causa dela. Ele falou: pronto, sua causa está resolvida, agora desaparece da minha frente. Não quero mais ver você na minha frente. Aí o que Jesus quis dizer com essa parábola, ao contar essa parábola aos seus apóstolos? Porque toda a história que Jesus contava vinha carregada de ensinamentos. Jesus falava justamente da fé. A nossa fé precisa ser como a da viúva. Mesmo vivendo num local onde a viúva não tinha valor, mesmo estando diante de um juiz ruim, perverso, que não acreditava em Deus, para ele a bondade tanto fazia, como a perversidade tanto fazia, ele não queria saber de nada. Mas a insistência da viúva acabou fazendo com que aquele juiz julgasse a causa dela e resolvesse o problema dela. Jesus, nessa parábola, quer nos dizer isso. Nós não podemos esmorecer diante das dificuldades. E principalmente porque o nosso juiz não é iníquo. O nosso juiz é Jesus. Se o juiz iníquo se cansou e resolveu o problema, imagina nós temos como juiz Jesus. Então nós não podemos esmorecer. Aí a gente fala assim: ai, mas eu já estou batendo as botas daqui a pouco e a minha causa eu não consegui. Porque às vezes não é para conseguir nessa vida. Nós sabemos que nós vivemos várias vidas. Eu brinco com todo mundo, eu falo para todo mundo: eu vim nessa vida para aprender piano, mas eu não consegui aprender piano, gente, não deu. Mas eu vou vir para outra vida que eu vier, eu vou aprender piano. A primeira coisa que eu vou fazer na outra vida é aprender o piano, porque eu vim para aprender piano, mas eu não aprendi piano. E eu brinco muito com isso. Por que eu não aprendi o piano? Porque não era para eu aprender piano nessa vida. Nessa vida eu tinha outras missões para cumprir, eu tinha outras causas para resolver. Eu não podia ficar sentada em frente ao piano tocando música. Seria muito bom poder passar a vida em frente ao piano tocando música, mas nem sempre a gente vem aqui para sentar em frente ao piano e tocar música. Muitas vezes a nossa realidade é difícil, mas a gente precisa manter a fé.
A gente precisa acreditar que naquele momento que eu estou passando por aquilo, eu estou passando por aquilo por alguma causa. Não é sem causa nenhuma. Outro dia, eu estava contando uma história de uma pessoa que eu conheci. A família toda estava desunida. A mãe e o pai haviam brigado com a filha, porque a filha não quis casar com a pessoa que eles escolheram. Então eles não conversavam com a filha nem com o genro. Eles ficavam com o neto na casa deles, amavam o neto de paixão, mas não conversavam mais com a filha e nem com o genro. A filha, por sua vez, com o coração puro, levava o neto na casa da mãe e do pai todos os dias, mesmo sabendo que eles não queriam que ela entrasse na casa dela. Ela deixava o neto e ia embora para a casa dela. À noite ela vinha, buscava o neto sem entrar na casa da mãe, porque a mãe e o pai não queriam, mas o neto era um amor incondicional por aquele neto. Um dia eles foram a um passeio num campo, onde tinha cavalos, bastante animais, e tinham quadras de jogos, piscinas, pedalinho, um parque incrível. E naquele parque aconteceu o seguinte: quem levou o neto ao parque foi a avó e o vô. A mãe e o pai autorizaram, mas foi a avó e o vô que levaram. No meio do passeio, uma trave enorme de ferro, um poste, caiu sobre a cabeça do menino. E uma parte da trave entrou na cabeça do menino. Ninguém dava vida para o menino. Foi chamado ambulância, resgate, foi chamado tudo. O menino foi internado e o menino não ficou com sequela nenhuma. Os médicos não acreditavam no que havia acontecido. E nesse dia, o pai e a mãe fizeram novamente as pazes com a filha e com o genro. Então, muitas vezes, Deus usa de algumas coisas para fazer acontecer. A gente fala, mas a criança pagou. Não, a criança não pagou, a criança não sofreu, ela passou por tudo e, como eu falei, nenhuma cicatriz restou na onde ficou o buraco que entrou o ferro na cabeça. Então, muitas vezes, a gente não consegue explicar como que isso aconteceu. Deus, como já diz, escreve certo por linhas tortas. Deus vai arranjando tudo o que precisa ser arranjado. Quando a gente não faz, como a gente já falou, se a gente não for pela alegria, a gente vai pela dor. Você imagina a dor dessa avó, desse avô, dessa mãe, desse pai vendo a criança nessa situação. Então, se você não vai pela dor, pelo amor, você vai ter que ir pela dor. Mas vamos ter que resolver. Então, nós precisamos ter fé e acreditar que para Jesus, que para Deus, nada é impossível. Quem assistiu aqui, ou leu na Bíblia, a história de Moisés? Gente, se eu fosse Moisés, eu tinha ficado na metade do caminho. É o que a gente fala, Deus tem os escolhidos, né, gente? São os escolhidos, porque o sofrimento é grande. Moisés sofreu demais, ele, a família dele toda, e todos os judeus. Foi um sofrimento terrível, mas eles nunca perderam a fé. Era uma fé que não dava para acreditar. Eles estavam lá sendo escravizados, massacrados, mas eles mantinham a fé. Essa fé do povo judeu que a gente precisa ter, essa fé do povo israelita. Hoje, antes de vir para cá, eu ouvi que eles, depois de muitos meses, anos e anos lutando, eles resolveram dar uma trégua na guerra lá em Israel, Hamas, né? Entre Hamas e Israel. Gente, é uma notícia tão boa, porque toda hora a gente vê a guerra, de repente você vê que eles entraram em acordo de paz, e aí dói quando você ouve falar assim: eles vão trocar os prisioneiros de um lado pelos prisioneiros do outro, e vão trocar os mortos. Você sabe o que é ficar guardando pessoas mortas para serem trocadas
para poder ser devolvida para a família poder enterrar esses corpos. Porque a família quer o seu ente querido, mesmo que seja para fazer o enterro. Então, essas famílias que estavam lá naquela guerra, imagina a fé que elas têm em receber seus entes queridos de volta, em receber seus filhos que foram para a guerra, jovens de apenas 18 anos, que são mandados para a guerra, e a família fica com aquela fé incrível, a fé de receber o teu filho de volta, quando acabar a guerra que dura anos, às vezes décadas, às vezes séculos, como demorou, que a gente acabou de falar dos judeus. Então a gente precisa acreditar. Nós estamos num tempo muito mais fácil. Nós vivemos num país, a pátria do Evangelho. Aqui a paz reina. E nós ficamos arrumando confusão por causa de político. Porque eu não gosto daquele partido, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele outro, aí eu brigo com a minha família. Eu viro a cara para os meus amigos por causa de partido político. É claro que eu tenho que escolher o meu partido político com consciência, tenho que estudar, tenho que ver o que ele vai poder fazer por mim e pelos meus. Mas não brigar para querer que o outro pense como eu, para que o outro faça como eu. Cada um tem direito às suas escolhas. Nós temos aqui na Terra o livre-arbítrio. Eu não posso julgar o outro e o outro não pode me julgar. Então nós não podemos ficar fazendo guerras internas e com os nossos amigos e familiares por causa de política, gente, por causa de religião. Se alguém, eu sou espírita, se um evangélico vier falar da minha religião, eu vou tentar mostrar para ele o lado bom da minha religião. E não vou falar mal da religião dele. Muito pelo contrário. Eu vou tentar falar bem da minha, não falar mal da outra para derrubar o outro. Cada um está na religião certa. Tem o tempo certo para cada um fazer a sua escolha. Então, se na minha família tem evangélico, tem testemunha de Jeová, tem espírita, tem católico, tem budista e etc, etc, eu tenho que me dar bem com todas essas pessoas da minha família. Eu tenho que fazer tudo para manter a paz. E eu tenho que ter fé. Se eu acredito que a minha religião é a melhor, é a correta, eu preciso ter fé e orar para que os meus venham para a minha religião, se eu acho que ela é a correta, porque se eu estou nela, é claro que eu acho que ela é a correta, né, gente? Eu não estaria numa religião se eu achasse que não fosse a correta. Mas vamos orar, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos buscar a Deus e pedir a Ele que Ele faça o melhor. Agora, eu acho a minha religião a mais correta. Mas será que eu ando corretamente pela minha religião? Será que eu faço o evangelho no lar como espírita? Será que eu tenho frequentado a casa espírita e eu só vou na casa espírita quando vem uma doença, aí eu preciso ir lá fazer um tratamento? Será que quando eu estou de férias, eu pego a minha malinha, vou viajar, vou para a praia, vou para outros países, dentro do Brasil, e eu esqueço, quando eu estou durante a viagem, de procurar próximo dali uma casa religiosa para que eu possa ir pelo menos uma vez na semana? Então eu preciso entender que Deus está sempre comigo, mas ir numa casa de religião é muito importante, porque como a gente fala, a sintonia aqui é diferente. E como disse Deus, onde estiver 2 ou mais em meu nome, ou seja, onde tiver uma reunião em meu nome, lá eu estarei. O que ele quer dizer com isso? Se eu estiver sozinho, ele não vai estar? Claro que vai estar, mas quando a gente ora em conjunto, é mais forte, a vibração é maior.
E não é Deus que me atende, mas eu chego mais próximo dele. Então, vamos ter fé, vamos acreditar, como aquela viúva acreditou. Mesmo morando num lugar onde ninguém acreditava numa viúva, mas ela sabia que Deus acreditava nela. Mesmo vivendo numa região onde ela ainda não conhecia Jesus. Jesus estava ali, ela ainda não conhecia Jesus, mas ela tinha fé. Ela conhecia Deus, ela conhecia o Deus de amor, e ela sabia que através de Deus ela poderia ter o que ela quisesse. E Jesus disse aos apóstolos, e quando ele disse aos apóstolos, ele disse a nós também: se nós tivermos a fé, ainda que do tamanho de um grão de areia, nós podemos nos curar sozinhos, não precisaremos de remédio. Nós podemos curar o nosso irmão como fez Lucas, médico que curava a alma, o espírito e as doenças do corpo. Nós podemos. Nós usamos apenas 10% do poder do nosso cérebro. O dia que nós tivermos fé verdadeira, aprenderemos a usar tudo o que necessitamos. E aí nós vamos também poder curar a nós e ao outro, tanto espiritualmente como corporal. Então vamos pensar nisso, vamos acreditar mais em nós, porque para acreditar em Deus, eu preciso primeiro acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, eu não serei capaz de enxergar Deus. Então vamos pensar sempre nisso. Deixamos
Deus divina, tudo para